Eu queria fazer uma reflexão com você hoje sobre os inimigos que nós enfrentamos. E para isso eu vou usar a história de Davi. Davi, como você sabe, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um servo bom, fiel, temente a Deus. E ele enfrentou alguns inimigos em sua vida. E eu destaco quatro inimigos que muitos deles promoveram Davi e um deles acabou trazendo grandes prejuízos para Davi. Você deve saber quais são esses quatro. O primeiro foi os animais, né? Foi o leão e o urso. Depois ele enfrentou o gigante. Depois ele enfrentou Saul. E por último, Batseba. 4 inimigos. Talvez um fosse o mais fraco, mas foi o que derrubou Davi. Começando pelo primeiro, ou pelos primeiros, né? O urso e o leão. Esses inimigos Davi enfrentou sozinho. Ninguém estava vendo, ninguém viu ele matando esse urso e esse leão. Ele enfrentou ali, matando eles com cajado, na força ali que ele tinha para proteger as suas ovelhas. E isso ninguém sabe. Isso são inimigos que nós enfrentamos que ninguém sabe. Que só nós e Deus estamos vendo, estamos enfrentando ali esses inimigos. Mas esses inimigos, eles nos ajudam a ficarmos mais fortes, assim como foi na vida de Davi. Depois ele enfrenta um segundo inimigo, que é o Golias. O Golias é aquilo que coloca medo em todo mundo e que ninguém tem coragem de avançar para cima dele. E Davi, ele é o único que vai para cima do gigante. Às vezes tem alguns gigantes que é difícil para nós. Situações complicadas, problemas, dificuldades em que as pessoas olham e falam, não vai ter como ele vencer. Mas Davi, ele nos mostra que esse inimigo, que é o Golias, na vida dele, ele precisou ir para cima dele e lutar e vencer. E com você e comigo também precisa ser assim. Tem alguns inimigos que nós vamos precisar ir para cima com a ajuda de Deus. Lutar, vencer, matar esses inimigos em nossas vidas. Depois que ele vence Golias, ele se torna ali membro do exército do rei Saul. Só que, como ele estava ganhando muito destaque, o rei Saul começa a persegui-lo. É isso mesmo. Davi, mesmo no centro da vontade de Deus, ele era perseguido. Ele sofreu uma perseguição do próprio rei, daquele que tinha que estar ao lado dele, que tinha que proteger. E nesse inimigo que foi o Saul, Saul foi um inimigo de Davi, Davi não poderia matar Saul. Davi não poderia ir para cima de Saul. Esse inimigo ele venceu confiando em Deus, tendo paciência, sabendo esperar o tempo de Deus e a forma com que Deus ia agir. Tem inimigos em nossas vidas que são o Saul, que são aqueles inimigos que não tem o que nós fazermos. Ou nós confiamos em Deus, ou nós ficamos desesperados. São situações em que nós não vemos uma saída e também não tem o que fazermos. Não tem armas para ser utilizado. É simplesmente esperar, confiar no tempo de Deus e deixar com que Deus haja. Davi, ele nos ensina que para vencer o Saul da nossa vida é necessário ter paciência, esperança e confiança em Deus. Quem sabe tem se levantado Sauls na sua vida. Momentos em que não tem o que você fazer e é preciso você manter a sua confiança em Deus. Então seja como Davi. E por último, o quarto inimigo, que é o inimigo que talvez Davi achasse menos inofensivo, mas foi o que derrotou ele. Ele venceu o urso, leão, Golias, Saul e caiu para Batseba. Batseba representa aquilo que nós achamos que não vai nos derrubar. Aqueles sentimentos, aqueles impulsos da carne, que nós não nos armamos assim como nós nos armamos para problemas e dificuldades. Por isso que nós temos que analisar os inimigos que estão tentando nos derrubar. Aquilo que tenta destruir a nossa vida. Porque não é o tamanho do inimigo que vai nos derrubar. É o quanto estamos relaxados, é o quanto estamos longe da presença de Deus. O inimigo pequeno fez Davi ser destruído, derrubado.
Ele não morreu, mas ele teve grandes e graves prejuízos na vida dele. Então, essa história de Davi, ela nos ensina que é preciso estar atento aos inimigos que nós temos. E não podemos ignorá-los, nem ficar tranquilos diante deles. É preciso estar alerta. A palavra diz, vigiem, esteja atento. Por mais que seja um inimigo pequeno, que você fala, não, esse aqui não vai dar nada. Esteja atento, porque são esses inimigos que podem nos derrubar. Amém? Se você foi abençoado aí, Deus abençoe a sua vida. Curta, comenta, se inscreva, compartilha aí e Deus abençoe.